Olá, amigos. Quarta-feira, 12 de outubro. Nosso calendário indica que hoje é o dia das crianças, né? Na Bíblia, a criança tem um contexto aí muito importante para nós, os adultos, né? Jesus diz que deixai vir a mim as criancinhas, pois é dela o reino dos céus, né? Que nós precisamos ser como uma criança, né? Porque a criança tem um coração perdoador, né? Ah, quem que hoje, em fase adulta, brigou quando era criança e não se perdoou? Não existe, né? Porque o adulto, sim. O adulto pode entrar em desavença com seu irmão, com algum amigo e passar longos anos sem se comunicar, né? Se alimentando de um veneno aí chamado raiva. Mas as crianças não, as crianças brigam mesmo, feio, a gente vê uns pega entre irmãos às vezes, né? E daqui a pouco já estão brincando de novo, já estão dividindo os brinquedos, e é assim que o Senhor deseja que nós sejamos, né? Precisamos ser assim, inclusive, para herdarmos o reino dos céus. A palavra do Senhor o diz. Nicodemos, que fazia parte aí do superior tribunal dos judeus, teve um encontro com Jesus, e Jesus falou que para herdar o reino dos céus ele precisaria, é necessário que nós venhamos nascer de novo. E Nicodemos questionou Jesus: mas como, né? Nascer de novo? Como posso eu, já velho ou já adulto, entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer de novo? Então Jesus explica, né? Aquilo que nós estamos comentando aqui, que nós precisamos ser como a criança, né? Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do espírito é espírito. Então o nosso espírito precisa ser como o de uma criança, né? Nós estamos aí na lição 3 do último trimestre do ano, né? O título do trimestre é Vida, Morte e Eternidade. O título da lição de hoje é Os Mortos Não Sabem Nada. Começamos com a questão número 4, com a leitura de Jó, capítulo 3, verso 11 ao 13, Salmos, capítulo 115, verso 17, e Salmo 146, verso 4, e Eclesiastes, capítulo 9, verso 5 e verso 10. O que aprendemos nesses textos sobre a condição do ser humano na morte? Eu respondi que no sono da morte não há consciência, ou seja, não há vida até o soar da trombeta da segunda vinda de Cristo. E eu fiz uma observação aqui, na verdade escrevi aqui o Salmo 146, verso 4, que diz assim, ó: ao se esvaziar seu espírito, elas voltam ao pó. No mesmo dia, seus planos se apagam. Então, vida depois da morte, só depois do soar da trombeta. Fora disso, não existe, né? Nós comentamos algo sobre isso ontem também, né? Aliás, essa semana toda estamos falando sobre isso. Alguns argumentam que essas passagens, que eu já citei ali acima, né, escritas em linguagem poética, não podem ser usadas para definir a condição do ser humano na morte. É verdade que às vezes a poesia pode ser ambígua e facilmente mal interpretada, mas não é o caso quanto a esses versos. Sua linguagem é clara e seus conceitos estão em plena harmonia com os ensinamentos do Antigo Testamento sobre o assunto. Primeiro, em Jó capítulo 3, o patriarca lamenta, o próprio nascimento. Nos momentos mais terríveis, nos momentos mais terríveis, quem não desejou não ter nascido? Você nunca ouviu, você nunca falou, alguém que comentou, eu não pedi para nascer, né? Eu acho que até tem uma música secular que fala sobre isso. Então Jó também falou aqui sobre isso. Reconhecia que se tivesse morrido ao nascer, estaria dormindo em repouso. É a leitura lá que fizemos de Jó 3, capítulo 3, verso 11 e verso 13. O Salmo 115 define o local em que os mortos são mantidos como um lugar de silêncio, porque os mortos não louvam ao Senhor. Isso está lá em Salmo 115, verso 17. Isso não parece descrever que os mortos, os fiéis e agradecidos estejam no céu adorando a Deus.
De acordo com o Salmo 146, as atividades mentais do indivíduo cessam com a morte. A leitura que eu fiz lá de Salmo 146, 4. Eclesiastes capítulo 9 acrescenta que os mortos não sabem nada. E na sepultura não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes capítulo 9, 5 e verso 10. Essas declarações confirmam o ensino bíblico de que os mortos são inconscientes. O ensino bíblico da inconsciência na morte não deve gerar pânico nos cristãos. Primeiro, não há inferno de fogo eterno, nem purgatório temporário esperando pelos que morrem perdidos. Segundo, há uma recompensa maravilhosa esperando por aqueles que morrem em Cristo. Não é de se admirar que, para aquele que crê, a morte é de pouca importância. Para o cristão, a morte é apenas um sono, um momento de silêncio e escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Colossenses capítulo 3, verso 4. Questão de rodapé. Pense nos salvos. Eles fecham os olhos na morte e quer fique na sepultura 1.500 anos ou 500 anos, né, ou 5 meses, ou um dia, não faz diferença para eles. A próxima coisa que verão será o retorno de Cristo. Como então os mortos estão em melhor condições do que os vivos? Vamos ver aqui o que eu respondi? No sentido de que o sofrimento terreno se findou. E ainda tem a promessa descrita pelo apóstolo Paulo aos Tessalônicos, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, primeiro os mortos em Cristo se encontram com Jesus, depois nós, os vivos, se assim estivermos, né? Esses dias até comentei que eu nunca tinha me dado conta ou parado para pensar que quem morre tem um privilégio, quem morre em Cristo, né? Tem um privilégio para os que estão vivos. Então, por isso que talvez o apóstolo Paulo disse que para mim o morrer é lucro, né? Amém, amados? Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela tua promessa, meu Deus, de nos buscar na segunda vinda. Que o nosso coração seja desejoso por ti todos os dias, meu Deus, e que tu seja sempre o primeiro nas nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos em Cristo, pelos nossos familiares. Deus, eu coloco diante de ti, Senhor, todas as crianças nesse dia, meu Deus. As crianças que estão longe de seus pais biológicos. Coloco diante de ti todos os pais biológicos, meu Deus, que por uma situação ou outra teve um momento talvez de irresponsabilidade e não respeitou o estatuto da criança e teve a criança destituída do seu poder familiar. A nossa oração, Senhor, é para que toda a casa, meu Deus, que está passando por tribulações, Senhor, conjugais e que tem prejudicado diretamente as crianças, possam ser restauradas, meu Deus, pelo teu toque, pela tua ação, que o teu Espírito Santo possa achar um espaço no coração desses pais que estão passando por essas tribulações, para que nem mais uma criança seja destituída do poder familiar, mas para que as famílias sejam reconstituídas, reconstruídas em ti, Senhor. Essa é a minha oração, a oração da minha esposa, meu Deus, para que assim seja, meu Deus. E que as crianças que já estão destituídas do poder familiar, meu Deus, encontrem pais verdadeiros, meu Deus, para que possam, Senhor, dar sentido à vida, meu Deus, como nós falamos que nós protegemos, amamos e damos destino aos nossos filhos. Que assim seja, Pai. No nome santo de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.